Olá a todos, amigos, fala-vos Ermita Pensador, e hoje o tema que vos trago é o facto de pessoas inteligentes, e não estamos aqui a dizer que nenhum de nós é uma pessoa particularmente inteligente, ou que somos um gênio, ou nada do género. Podemos talvez apelidar-nos de pessoas pensantes, talvez mais pensantes do que a maioria, mas não estamos aqui a dizer que somos inteligentes. No entanto, há um padrão que pessoas inteligentes, ou com maior grau de inteligência, geralmente preferem a solidão, ou mesmo que não prefiram uma solidão total, não são grandes fãs de grandes aglomerações, grandes multidões de pessoas, e preferem talvez ter um núcleo mais restrito, com que possam trocar ideias, com que possam conversar, por aí fora. E isto tem razão de ser, pois olhemos para a história. Schopenhauer, Nikola Tesla, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, entre muitos outros. Posso dar o exemplo também de Mary Shelley, entre vários outros personagens, inclusive até John Locke, por aí fora, que são considerados grandes gênios das suas respectivas áreas, não é? Por exemplo, Locke, Schopenhauer na filosofia, Tesla talvez na mecânica ou na ciência, na física aplicada, talvez. Einstein na pintura e na engenharia, de certa forma, embora apenas através de desenhos mais abstratos que não foram postos à prova, mas alguns dos seus inventos foram provados como tendo capacidade e tendo execuibilidade de ser construídos como objetos, até voadores por aí fora, portanto, dentro da engenharia, de certa forma. Newton também na física, por aí fora. Mary Shelley na literatura, muitos outros. Todos estes indivíduos têm em comum o facto de terem vivido vidas um pouco isoladas, um pouco... não eram propriamente a alma e o espírito da festa, digamos assim. Não eram pessoas que se dedicavam muito às frivolidades, à vida social, por aí fora. E isto tem uma razão de ser. E a razão de ser, ou uma das, é que a maior parte das pessoas não quer pensar. É tão simples como isto. A maior parte das pessoas não quer pensar, e não só não quer pensar, como vê aqueles que são diferentes, ou que veem como sendo pensantes, como quase como uma ameaça, como um alvo a bater, como alguém que não querem perto deles e, portanto, agem para com essas pessoas com uma certa hostilidade. E isto porque a maior parte das pessoas não quer pensar, não faz um esforço um pouco de ter ideias mais desenvolvidas, apenas querem viver os seus dia a dias neste mundo materialista e estão contentes com essa realidade. Isto, no budismo, não subscrevo ao budismo, nem se até considero apenas uma filosofia, como há várias, mas há uma expressão que é o Budu e o Buda. O Budu está abaixo da mente. O Buda, como nós sabemos que é o Buda, quer dizer que transcendeu a mente, está acima da mente. E depois há um nível intermédio que está na mente. Quer dizer, este género de pessoas não transcenderam a mente nem estão na mente. Eles são Budu, ou seja, estão abaixo da mente. Não quer dizer que não sejam pessoas que não pensem de todo, são racionais, como é óbvio, mas quando digo que não pensam sobre temas densos, não pensam sobre ideias, preferem falar, por exemplo, sobre pessoas ou sobre eventos, não querem em grande parte das vezes discutir ideias, ou debruçar-se mesmo sobre os grandes mistérios da humanidade, por exemplo. Um dos quais, por exemplo, a história. A história, como nos é contada e como nos vem até hoje, há várias lacunas, há vários aspectos, vários fenómenos com que podemos pesquisar, ler, debruçar-nos sobre ele, mas a maior parte das pessoas não quer saber sobre isso. A maior parte das pessoas prefere, como vos disse, falar de pessoas, novelas, futebol ou outro desporto de bola qualquer. E, portanto, nesta perspectiva, são um pouco na filosofia budista é conhecido como um Budu. Estão abaixo da mente, não estão na mente, não
de certa forma, não, embora racionais, não são pessoas pensantes. Não são seres pensantes. E estas pessoas como funcionam? Estas pessoas funcionam numa perspectiva muito materialista, muito mundana. Portanto, funcionam muito no exibicionismo, na base da inveja, na base da ostentação. Muitos deles têm como grande desígnio da sua vida poder ostentar aquilo que têm, ou às vezes até que não têm e fingem ter, a pessoas que não lhes interessam assim tanto. Portanto, estas pessoas funcionam nesta base. E muitos deles até vão mais longe do que isto. Muitos deles nem sequer têm o que eu chamo de gostos reais. Eles têm apenas gostos ilusórios. O que é que eu quero dizer com isto? Os gostos destas pessoas que estão, digamos, abaixo da mente, são simplesmente gostos materiais para mostrar, para exibir. Quer dizer, eles imaginemos um relógio, um carro desportivo. Muitas destas pessoas não gostam realmente da matéria-prima, não gostam realmente do produto final. Eles gostam da reação que o produto final vai provocar noutros. Portanto, não é um gosto real. Eles não gostam realmente, por exemplo, muitos compram, por exemplo, vamos dizer, um carro de luxo, um Porsche ou uma coisa qualquer do género. Eles não gostam realmente do veículo. Eles não são apaixonados pelo veículo, pela mecânica, pelas funcionalidades. Eles são apaixonados pela reação que terá noutros. Gosto ilusório, não gosto real. Portanto, nesta base, como é que alguém que tem ideias, alguém que gosta de pensar, alguém que é verdadeiramente instruído, ou que tenta ser, pelo menos, se vai identificar com estas pessoas? Como é que alguém vai querer, alguém mais pensante, lá está, vai querer ter algum tipo de relação, a não ser o mais breve possível, com este género de pessoas? Porque não há nada para trocar, não há ideias para trocar, não há uma perspectiva de uma conversação que possa ser frutífera. Não há nada. Destas pessoas apenas vem intriga, o diz que disse, o fiz inveja àquele, aquele tem ciúmes de mim, aquele ali é assim, o meu carro é melhor que o dele, mas o relógio daquele é melhor do que o outro. Quem pensa, quem perde o seu tempo a tentar desvendar os grandes mistérios da humanidade, não quer perder tempo a conversar com pessoas assim. Isto não quer dizer que considere que essas pessoas são necessariamente inferiores ou que não têm valor. Têm valor e o indivíduo pensante até pode ter compaixão e até amor ou amizade por este género de pessoas. Não quer dizer que as queira na sua vida ou na sua vida durante um longo período de tempo. Se formos mais longe, vemos ainda que, por esta mesma razão, esta perspectiva dos gostos reais e dos gostos ilusórios, é muito daqui que, se vocês repararem no vosso dia-a-dia, quem tem hobbies reais, muitas vezes é visto como um excêntrico, é até às vezes ridicularizado. Isto por ter, reparem, este é o nível de falsidade, o nível de mundo manufaturado em que nós vivemos. Quem tem gostos ilusórios, quem tem gostos para ostentar, muitas vezes é promovido, mas quem tem gostos reais, quem é realmente apaixonado por determinadas áreas, é visto como exótico, como estranho, como alguém, pronto, um pouco excêntrico, um pouco fora do comum, e do qual também muitos não se querem associar por essas razões. Quer dizer, este é um mundo, se vocês virem, que promove o falso em detrimento daquilo que é verdadeiro. É por isso, por exemplo, que, dando-vos um exemplo muito clássico, quem jogava, por exemplo, videojogos, se vocês se lembrarem, aquele arquétipo do nerd, até há uns bons anos ainda era muito posto em voga. Agora é que os videojogos, há uns 10, 15 anos, passaram a ser mais mainstream. Porque se vocês forem ver há 20, 30 anos, quem tinha um gosto real por videojogos, e quem diz videojogos diz também jogos de cartas de vários tipos, ou jogos de pinturas de miniaturas, como por exemplo Warhammer e por aí fora, eram vistos como pronto, aqueles indivíduos um bocado de, há uma expressão em inglês, fringe, estão a ver, assim, de
que não estão no centro, que não estão no mainstream, que são indivíduos que estão assim quase de borda d'água, quase, sabes? Estão nos arredores daquilo que é aceitável. Isto realmente, se vocês forem ver, é triste, e realmente este género de pessoas têm interesses genuínos, não querem depois, acabam por não ter muito interesse em participar na falsidade que é promovida no mundo em que vivemos, no mundo em que vivemos, na maior parte do mundo, na maior parte dos setores da nossa sociedade, muitas vezes até nas escolas, nos trabalhos, nas universidades, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Portanto, o facto das pessoas mais pensantes preferirem a solidão não quer dizer necessariamente que sejam pessoas que se consideram superiores ou se consideram um determinado tipo de elite, mas quer apenas dizer que são pessoas que se querem afastar do materialismo exacerbado, da falsidade, da futilidade, das intrigas, do drama, de fofocas, de conversas sobre futebol ou sobre o desporto de bola, este ganhou, aquele ganhou. Se vocês virem, por exemplo, o futebol funciona muito bem para pessoas também que não querem pensar e vive muito do grito e do berro e da grunharia, como nós estamos muito habituados neste país. Quer dizer, portanto, alguém que seja concentrado nas suas ideias, no autodesenvolvimento, no desenvolvimento pessoal, não se quer associar a isto, não por se achar superior, mas quase no sentido de ter autopreservação. Porque estar com estas pessoas, partilhar do mundo destas pessoas, acaba por ser desgastante. Eles acabam por ser vampiros energéticos, sugar-nos a nossa própria energia, que poderia mais bem ser gasta noutras vertentes da nossa vida. Portanto, o facto de se distanciar das pessoas acaba por ser mais autopreservação, mais proteção, mais nossa defesa, do que um ato de ser pedante, de pedantismo, se a palavra existe. E é isto que vos quero fazer perceber. Se alguma vez virem pessoas assim, não assumam que estas são arrogantes só por estarem desta maneira, ou por se separarem um pouco mais dos grupos, dos maiores grupos da nossa sociedade. Pode apenas ser uma pessoa que quer apenas aplicar o seu tempo de uma maneira que para si é mais produtiva. E dei-vos com uma ideia final, que é do tempo em que vivemos. Porque as personagens que vos disse, Schopenhauer, Tesla, Einstein, por aí fora, são personagens que viveram no mundo antigo. Mas eu acho que tudo isto que vos disse, este distanciamento, esta forma de operar da sociedade, está pior na nossa sociedade atual do que estava em sociedades antigas, digamos, de há 50, 60 anos, por exemplo. O materialismo exacerbado aumentou, esta cultura do hustle, do trabalhar, competir, espezinhar quem for preciso para chegar por cima, estar com intriga, estar com drama excessivo, tudo isto parece que está mais exacerbado nestes nossos tempos medonhos em que vivemos do que no passado, porque se virem no passado, quer em entrevistas, em filmes, havia de certa forma um respeito maior entre as pessoas, um cuidado maior também em como as pessoas se apresentavam e no trato aos outros. E portanto, em certa medida, parece-me que estamos um bocado a ir no sentido contrário ao da evolução, porque nesse sentido talvez as pessoas do passado fossem mais evoluídas do que nós. E é um tema em que podemos pensar. E é isto, meus amigos. É por isto que pessoas pensantes, pessoas inteligentes, preferem a solidão. Se puderem, deixem um like, se puderem, subscrevam e, acima de tudo, se puderem, passem uma excelente Páscoa e eu vejo-vos no próximo vídeo e espero que fiquem todos bem.